Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento web. A aula de hoje vai ser sobre formulários. Formulários é um assunto assim, muito importante e é a principal forma que a gente tem de interagir com páginas na web. Com certeza você já viu um formulário igual esse que está na tela. No caso aqui é um desenho, né, de como poderia ser um formulário. E a gente vai aprender, dado um formulário, especificar qual é o código HTML para esse formulário. E com certeza vocês já viram também aqueles formulários longos, cheios de campos, né? Bom, queria comunicar a vocês que hoje vai ser um dia muito importante, porque vocês vão passar de um lado para o outro lado da força. Então vamos lá. Aqui, ó, preencher formulários longos na web. Deixa eu até tirar aqui, ó. Já não vai dar muito certo para conseguir tirar isso daqui. Então, preencher formulários muito longos na web, ninguém quer. E desenvolver formulários longos para a web, melhorou um pouco, né? Então, se você já ficou trabalhando aí em muitos formulários na web, formulários longos, e agora você vai não só somente preencher formulários, mas você vai aprender a fazer seus próprios formulários. E brincadeiras à parte, é de fato uma técnica muito importante, a qual vocês vão poder coletar dados, né, dos seus usuários, pedir para eles preencherem coisas. Isso serve para fazer e-commerce, serve para formulários de contato, serve para os sistemas de uma forma geral. É muito difícil você ter um sistema que você não precisa utilizar formulários para coletar dados. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a estrutura de um formulário? Então eu vou colocar aqui o código HTML do lado e a gente vai olhando etapa por etapa cada uma dessas tags para a gente entender qual que é, ao se enxergar um formulário aqui, qual que é a tag responsável por aquele tipo de conteúdo. Então vamos lá. A primeira tag que a gente vai aprender aqui hoje é a tag form. Form de formulário, né? Aqui a gente percebe que a gente tem a tag abre form e fecha form. Essa tag, ela não renderiza nenhum componente visual. Ela apenas define os limites de um formulário. Do mesmo jeito que a gente tem a abre table e fecha table, que sozinha não faz nada visual, a form também é assim. Então, com a tag form, a gente abre o formulário e fecha o formulário. Então, a gente só está dizendo o limite, né? Tudo que a gente colocar dentro dessa tag form vai ser relativo a esse formulário. Depois a gente tem a tag input, que é uma das tags a mais importante dos formulários, que é onde nós vamos poder inserir boa parte dos elementos de input, né, de entrada, né? A palavra input significa entrada, são os elementos de entrada de dados. Então, a gente tem a tag input e um parâmetro, um atributo muito importante é o type, que seria o tipo. O mais utilizado é esse aqui, que é o tipo texto. Então, assim, é o tipo mais genérico, onde a gente consegue receber qualquer valor textual, que pode ser letras e números, enfim, quaisquer caracteres alfanuméricos e caracteres especiais também. Aí aqui a gente tem um nome para esse campo do formulário, onde a gente coloca aqui nome. É importante observar que o conteúdo que a gente coloca aqui dentro do name é só uma forma da gente conseguir depois na programação, na hora de obter esses dados, uma forma da gente conseguir identificar. Mas ele não é o mesmo nome que aparece aqui que a gente vai aprender a colocar também. Vamos na sequência, então, um outro input type do tipo texto e o nome e-mail. A gente vai aprender depois que para e-mails tem um tipo que ele é mais adequado, a gente vai ver nos próximos slides, mas por enquanto eu estou tentando passar para vocês da forma mais simples. Então, note aqui que você pode ter vários inputs do tipo texto e mudando somente o nome. Então, na hora que você for lá obter esses dados,
no que tem name igual a nome, você vai obter o nome. No name igual a e-mail, vai receber o e-mail. Então, o input texto, ele é muito versátil. E esse input, ele é feito quando você quer inserir apenas uma linha de texto, que é muito comum em campos de formulário. Aqui, como é um formulário de contato, a gente vê aqui que tem a possibilidade também de inserção de texto em múltiplas linhas. Para a gente ter esse componente, é uma outra tag, que é a tag text area. A gente coloca um nome também e aqui coloca mensagem. Sendo que o formulário, do jeito que está aqui, ele vai estar exibindo apenas os inputs. Esses nomezinhos aqui ainda não estão aqui. Depois a gente vai ver como que a gente coloca esses nomes. E, por fim, a gente tem aqui o botão. Antigamente, a gente usava muito a tag input para colocar o botão. É possível fazer esse mesmo botãozinho aqui com input type igual submit. Inclusive, nos próximos slides a gente vai ver, mas a forma mais recomendada com HTML5 é usar a tag button. A gente coloca button, o button pode ser também de mais de um tipo, pode ser type submit, pode ser type reset, ou sem especificação de tipo. Se ele for type submit, ele vai fazer o envio do formulário. Se ele for type reset, ele vai limpar os campos do formulário. E se ele não tiver um tipo, ele não vai fazer nada. Ah, mas serve? Serve sim, porque a gente pode interceptar, usar JavaScript para fazer botões personalizados, né? Botões que tenham outras funções. Mas o mais legal da tag button é que você aqui dentro, do mesmo jeito que a gente colocou um texto, aqui enviar mensagem, você poderia colocar qualquer conteúdo HTML. Digo qualquer, mas seria quase qualquer coisa, né? Porque você não vai conseguir colocar dentro de um botão algumas coisas mais específicas, por exemplo, um outro formulário, não faria sentido. Mas você consegue colocar a imagem dentro do botão, e é muito comum as pessoas colocarem um ícone e o nome da funcionalidade do lado. Então, o botão ele é mais versátil, porque no input type init, a gente costuma colocar o valor dentro da propriedade value, mas aí só pode ser um texto. E aqui a gente consegue colocar mais coisas, como o label, né, de um botão. Então, continuando aqui, a gente vai falar sobre o input do tipo texto, que é, como eu tinha dito, é o mais comum. Então, aqui a gente tem já aquela página HTML que a gente já tem usado, né? Que é o HTML, o head, o meta chart do TF8. Eu nem coloquei aqui, mas vocês podem colocar a tag title para definir o título da página. Aí a gente tem aqui, então, a abertura do formulário. Então, abre form e fecha form. Aí aqui, pessoal, eu coloquei nome dos pontos. Pessoal, por simplicidade, para a gente ter o conteúdo mais simples, eu coloquei aqui esse nomezinho sem nenhuma tag específica. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que existe uma forma mais recomendada de fazer isso, que é com label, tem algumas tags específicas, onde a gente faz uma amarração do label com o campo do formulário, de forma que quando você clica no label, já ativa o campo do formulário e tal. Mas por enquanto eu achei que isso talvez não seja necessário nesse momento, então eu vou fazer da forma mais simples. Então, note que eu apenas escrevi aqui o que eu quero que apareça antes do input. Vocês viram que eu dei Enter aqui só para o código ficar mais legível, mas vocês bem sabem que Enter no HTML não faz nada. Se a gente quiser, de fato, pular a linha, a gente vai usar aqui a tag BR de break hole, quebrar linha. Então, aqui eu tenho input type text, name igual a nome. Então, lembrando, ó, aqui está nome minúsculo, que é a forma que eu vou identificar esse campo no formulário, e aqui está nome maiúsculo, 2 pontos, que é o que aparece na tela. Aí eu tenho uma quebra de linha, depois do input, tenho aqui sobrenome, input type text, name, sobrenome, e outro quebra-linha, break hole. Depois eu tenho a tag button, type igual submit. Tenho aqui dentro, né, entre o abre button e fecha button, tem a palavra enviar, mas poderia colocar qualquer outra coisa, e tenho aqui o fecha formulário.
Então, essa é a estrutura básica de um formulário que tem apenas dois campos textuais. Você não precisa ir construindo cada uma dessas, você pode fazer se você quiser, mas no final vocês vão ser convidados a construir um exemplo bem mais completo. Então vamos lá. E ao decorrer da aula também, eu vou colocando mais campos nesse mesmo formulário. Então agora vamos imaginar que a gente queira ter um campo também e-mail. Aí eu estava mostrando para vocês um pouco antes que dá para ter um input para e-mail que seja do tipo text. Mas qual que é a vantagem aqui onde está type igual a e-mail? Qual que é a vantagem da gente colocar type igual a e-mail ao invés de type igual a text? Porque o próprio navegador já vai fazer uma validação para saber se aquele campo foi preenchido numa estrutura coerente com o endereço de e-mail. Então, você vê que eu dou aqui o enviar e ele aparece aqui, ó, inclua um arroba no endereço de e-mail. Luiz está com um arroba faltando. Então, ele não vai verificar somente a ausência do arroba, mas ele vai verificar também se tem um domínio e tal. Então, uma forma, antes a gente já tinha que fazer isso manualmente por JavaScript, e com HTML5 ficou mais fácil, basta você dizer que o campo é do tipo e-mail. Então, nesse slide, a única novidade é o input type do tipo e-mail. Aí eu coloco aqui o name igual a e-mail, que é o nome do meu campo. E no name, você pode colocar qualquer outra coisa que você queira que identifique aquele campo para você. Vamos ver um input muito interessante, que com certeza vocês já viram, é do type igual password. Então, tá aqui, ó, input type igual password e name igual a senha. Pessoal, qual que é a única diferença desse input? É que ao digitar, ele aparece aqui algum outro caractere ao invés do caractere que a pessoa está digitando. Isso serve, pessoal, apenas para proteger de quem está enxergando a tela. Mas não quer dizer que esse campo aqui dentro esteja protegido ou criptografado de alguma forma que não está. Inclusive, no final, a gente vai ver quão fácil é olhar o conteúdo dele. Outra coisa, pessoal, é input do tipo checkbox. Então, é muito comum também, num formulário, a gente ter um campinho para marcar se aceita, né? Sim ou não. Então, esse tipo de campo, você pode ter até vários, né? E ele é uma informação, assim, binária, se você aceita ou não. Então, geralmente tem lá, quero receber mais informações sobre alguma coisa. Então, basta você colocar input type checkbox, aí coloca o name igual ao que você queira, né? Aceite. Aqui poderia ser qualquer outro nome. E o texto vem depois, né? Aceito os termos da licença e tal, e botei um break roll ali depois para saltar uma linha para o próximo componente que venha a ser o botão, né? Type Satellite. Então, vocês veem que é muito simples, basta colocar o checkbox. Aí a gente vai ver que quando a gente for recuperar esse valor, que valor que vai vir? Se tiver aqui apertadinho é on, e se não tiver apertadinho é off. Então, vocês vão perceber isso também. Vamos lá, pessoal. Outro componente muito interessante também é o input do tipo rádio. O que é esse rádio, pessoal? É essas bolinhas. Qual a diferença em relação ao exemplo anterior? Aqui é quando você quer escolher apenas uma opção. Elas são exclusivas. Então, aqui eu não consigo marcar os dois ao mesmo tempo. Aí, vamos lá, pessoal. Então, é muito importante a gente prestar atenção na seguinte coisa, né? Tenho aqui o meu texto antes do componente. Eu coloquei aqui, ó, input type rádio, name igual a sexo, value igual a m. O que é esse value, pessoal? É que se essa opção estiver marcada, o valor que vai ser passado no momento de submissão do formulário vai ser o que estiver dentro do value. Então, não interessa o que está escrito aqui fora. Ó. Tipo esse masculino aqui, quebra de linha, ele está escrito fora aqui, ó, da tag input. O valor que vai ser passado lá para o servidor no momento da submissão do formulário é o que tiver aqui value dentro do value. Se o usuário tiver marcado essa opção, vai ser input type rádio, name, sexo, value igual a F. Então, se eu apertar aqui, ele troca.
Como que ele sabe, pessoal, quais são os input type rádio que fazem parte de um mesmo conjunto? Porque num formulário eu posso ter mais de um campo, né? Eu posso ter sexo aqui, mas posso ter outro que me faça, por exemplo, escolher qual a minha série, qual que é o meu nível de escolaridade, alguma coisa assim. Então, pessoal, o browser vai interpretar da seguinte forma: todos os inputs do tipo rádio que tiverem o mesmo nome e estiverem dentro do mesmo formulário, ele vai entender como um grupo ali de input do tipo rádio. Então, é muito importante que vocês prestem atenção de no name ser o mesmo, porque quando esse formulário ser processado, ele não vai passar vários valores, ele vai passar apenas um valor daquele que está marcado. Tudo bem, pessoal? Temos aqui o input do tipo checkbox e tal, e o submit que a gente já viu. Vamos então, pessoal, ver mais um dos componentes. Pessoal, o HTML5 ele trouxe vários componentes novos. Então, um bem interessante é esse componente de data. Antigamente você tinha que programar em JavaScript para aparecer esse calendário e tal, e hoje, ó, isso vem com muita facilidade. Então a gente tem aqui o input do tipo date. Então é muito fácil, pessoal. Olha só que molezinha. Tenho aqui a data de nascimento, eu coloco input type date name, aí eu posso o que eu quiser aqui, data de nascimento, eu ponho aqui nascimento, não tem problema nenhum. Ele permite tanto que você digite o dia, mês e ano, ou que você selecione no calendário. Pessoal, muito fácil e muito útil também. Aí eu fiz aqui uma listinha, pessoal, olha, o HTML5 ele realmente trouxe várias possibilidades de input. Antes, para input, a gente só tinha texto, password, o hidden, que é o escondido, né? Ele não aparece, mas passa o valor para o servidor, o checkbox e o rádio. Só tinha esses 5 inputs. Pelo menos que eu usava era só esses 5. E agora tem vários outros, pessoal. Olha só. Tem para escolher cor, tem para escolher data, que é aquele que a gente usou, tem aquele para escolher date time, ou seja, que é data e hora, e aqui ainda selecionando o fuso horário, né, GMT, -3, -2 e tal, dependendo da região do globo terrestre. Tem um aqui para selecionar mês, que aí vem mês e ano. Tem esse daqui que é sem date time, sem fuso horário. E-mail, que a gente já falou. Tem o number, que é para números inteiros, então você tem uma setinha. Tem o range, para escolher um intervalo de dados. Tem o search, que ele, na prática, acaba sendo um do tipo texto. Tem um para telefone, mas aí tem uma observação aqui que os principais navegadores às vezes não suportam. É importante vocês verificarem e os navegadores vão se adequando. Tem o de time, que é só para selecionar um horário. Tem o URL, legal, pessoal, que é como se fosse um campo de tipo texto, mas ele já valida se está no formato de uma URL, né? Ou seja, se tem ali o protocolo, seja HTTP, HTTPS ou até outros protocolos, dois pontos, né? Barra, barra, um domínio e depois um recurso. E tem esse wiki aqui, que é para definir uma semana de um ano. Então, assim, vocês podem experimentar todos esses aí. Temos, pessoal, também um componente de formulário que é muito útil e com certeza vocês já passaram por ele, que é o select. Ele não é um input, ele tem uma tag específica e vocês vão entender por quê. Então, eu ocultei algumas partes aqui, porque o código estava muito grande, mas então eu tenho aqui o campo, que é isso daqui, onde a gente vai fazer um formulário, ou melhor, dentro desse formulário a gente vai colocar um campo para selecionar aqui. Qual que é a vantagem do select, pessoal? Inicialmente, ele pode parecer que ele tem a mesma função do input type rádio, né? Que é para você escolher uma dentre diversas opções. A diferença é que o input type rádio ele já fica com todas as opções ocupando espaço na página. E o select não. O select ele fica assim dentro de um campinho. Aí aqui você pode ter dezenas ou centenas ou até milhares de opções aqui dentro e ele não fica ocupando espaço da página. Então aqui, por exemplo, eu coloquei somente algumas opções, que nem são todos os campos aqui do FRJ, nós temos outros.
mas aqui fica fácil de você marcar uma opção. Eu não trouxe aqui, mas o Select também permite múltiplas opções. Você pode pesquisar a opção Multiple do Select. Mas é muito mais comum a gente usar de escolher apenas uma opção. Então, a gente tem aqui a tag Select, que é aquela que a gente define o nome, né, desse campo no formulário. Depois, para a gente poder obter o valor, a gente tem que saber a identificação do campo. Eu tenho a tag select, abre select, e aqui a gente passa só o name. Se for multiple, você vai passar por aqui também. Depois a gente tem, pessoal, uma tag option, abre option e fecha option, para cada uma das opções desse select. Tem gente que chama esse componente visual aqui também de combo box. Então, vamos lá. Então, tem o option value e vocês vão perceber que é comum para formulários que o nome que aparece aqui para o usuário nem sempre é o mesmo valor. Então, olha aqui, ó. A gente está colocando como opção Niterói, mas aí aqui no valor a gente colocou a sigla, né? Campus Niterói. Então, aqui você pode escolher qualquer valor. É muito comum em campos de formulário a gente ter aqui as unidades da federação, né, os estados do Brasil, aí aqui fica Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E dentro do Vale, aqui a gente coloca só a sigla, RJ, SP, e muitas vezes aqui no Vale a gente já vai colocar do jeito que a gente armazena no banco de dados, do jeito que a gente identifica no banco de dados. E muitas vezes isso é feito já pela sigla. Então, tá aqui, é muito versátil, muito poderoso, muito útil o componente Select. Então, vamos lá, pessoal. Chegando aí já na parte final da nossa aula, a gente passou rápido pela tag Form, porque eu queria ainda mostrar a vocês várias coisas mais interessantes. Para o formulário ele ficar disponível na tela, basta você abrir a tag Form. Mas é comum que você não queira um formulário apenas para ser visualizado na tela. É comum que você queira fazer mais coisas, né? É comum que você queira enviar esse formulário para um servidor, cadastrar essas coisas no banco de dados. Então, para você dar vida ao formulário, para que, após submetido, um programa receba ele, é importante que você configure alguns atributos. Então, vou voltar aqui para a tabelinha e a gente tem aqui os atributos. Vamos lá. Tenho aqui, eu vou começar, não vou pela ordem, não. Vou começar por esse aqui, que é o método. Pessoal, o método a gente pode variar entre get e post. O método get é um que ele envia os valores do formulário pela URL, fica visível lá na barrinha de endereço. Depois que você aperta submit, os atributos ali do formulário ficam visíveis na URL. E tem o post, que não fica visível na URL, ou seja, porque ele não é passado pela URL. E qual que é a vantagem do post? É que, como ele não vai pela URL, mas ele vai pelo payload da requisição HTTP. Ah, professor, o que é isso? Payload. Payload é a carga útil, ou seja, ele vai lá pelo conteúdo mesmo da requisição HTTP. No finalzinho eu vou mostrar até a diferença para vocês. Mas, por esse motivo, ele suporta um volume de dados muito maior. Então, se no seu formulário, a gente acabou não mostrando aqui, mas se você tiver um input do tipo file, que é aquele que a gente usa para anexar arquivos, é quase muito provável que você só possa fazer isso com um post, porque dificilmente o servidor, isso é configurável, ele vai conseguir receber uma URL tão grande assim. Temos o action, que é a URL, né? Então, após que eu aperto o submit, essas informações têm que ser enviadas para algum lugar. Muitas vezes é enviada até para um outro servidor, mas quase sempre enviada para uma outra página. Então, no action, a gente vai poder aqui configurar qual vai ser a página chamada com os dados do formulário. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, uma URL, um link relativo, né, para ponto barra, né, nessa mesma URL, o arquivo form.php. Na unidade 2, a gente vai começar a fazer isso processando dados em PHP oriundos de um formulário. Se eu não declarar, pessoal, esse atributo action, ele vai mandar para a mesma página que exibiu o formulário, que é uma forma também possível de se fazer.
Temos aqui o autocomplete, que pode ser on ou off, e especifica lá para o browser se ele vai ativar as funcionalidades de autocompletar. O método a gente já falou. Tem o name, que diz aqui o nome de um formulário. Isso vai ser especialmente útil se você quiser, pelo JavaScript, interagir com esse formulário. Se tiver mais de um formulário na página, você vai ter que definir um nome. Tem aqui o no validate. Você pode passar lá dentro da tag form no validate igual a no validate. E especifica se o formulário deve ser validado. Geralmente, você acaba querendo, né? Se você definiu que input é do tipo e-mail, é porque você quer que seja validado. Mas digamos que por algum motivo você não queira, você pode usar esse atributo. E outro que é importante, mas está um pouco em desuso, que é essa questão de especificar onde vai ser exibida a resposta. Às vezes, na sua aplicação, você quer que, ao usuário apertar Submit, você quer que a resposta venha numa nova aba. Então, você pode colocar target igual underline blank, do jeito que está aqui. Ou você, essas três opções aqui não são muito comuns, que é quando você está usando frames dentro da página. Então, acaba não sendo muito comum nos dias de hoje, mais fácil a gente usar o target igual a blank. Então, com isso, a gente pega aqui os principais atributos da tag form. Existem vários outros atributos, mas eu separei aqui aqueles que são mais importantes. Então, vamos lá, pessoal. Quase chegando no fim. Temos aqui o envio dos dados. Então, a gente definiu aqui o form methods igual a get. Então, aqui a gente já sabe que ele vai ser enviado pela URL. Então, eu preenchi aqui o meu nome e tal, não sei o quê. Agora, vocês vão ver a importância que é de definir esse campo name. O que acontece, pessoal? Vamos lá. Eu estou aqui com o formulário preenchido. Então, eu tenho aqui meu nome, meu e-mail, minha senha e tal. Notem, e eu vou mostrar para vocês que essa senha não está protegida. Então, tem o masculino aqui, tem o sexo, tem a data da posse, e tem o campus, e tem aqui se aceita ou não aceita. Quando eu aperto enviar, ele faz, o browser monta uma requisição e ele vai para uma determinada URL, como a gente fez isso por GET, né? Que URL é essa? É essa aqui. Essa parte do host aqui pode variar, dependendo de como você estiver fazendo na sua casa. Como eu estou usando aqui o Visual Studio com aquela extensão de Live Preview e tal, de Browser Preview também, a Browser Preview e a Live Server, né? Então, ele cria aqui um servidorzinho local, mas daqui para frente vai ser igual. Como eu não especifiquei um action, então ele mandou para a mesma página HTML, né, que seria form1.html. Aí aqui tem uma estrutura onde ele vai passando os atributos, né, do formulário. Sempre o primeiro atributo, o primeiro variável passada para a página, ele vem com interroga. Que significa que você terminou de identificar a localização do recurso, só é até aqui, e a partir daqui passa a ser as variáveis que você está passando como parâmetro. Aí a gente coloca nessa estrutura, interroga, nome. Da onde que veio esse nome, pessoal? É o que está lá dentro do atributo name do seu formulário. Aí onde a gente identificou cada um dos campos. Tem um que é nome, outro que é e-mail, senha, sexo, posse, cada um deles. Aí ele coloca aqui o nome que você colocou igual e o valor. Sendo que ele aplica o método de codificação, que é o URL encode. Então ele coloca aqui Luiz, o sinalzinho mais significa espaço. No e-mail a gente tem luiz.oliveira, que eu preenchi, ele substituiu o arroba por interroga 40. Isso ele já faz automático, pessoal, porque nas URLs você não pode ter caracteres especiais, então ele substitui aqui por essa padronização. Olha a senha, pessoal. A senha que eu digitei, sorte que eu não digitei uma senha séria, né? Mas está aqui, ó, teste 123, que é a senha que foi digitada aqui dentro. A gente tem aqui também o sexo, que é aquele que a gente preencheu, ó. Lembra que aqui ele botou sexo igual a M, e não sexo igual a masculino. Porque aqui ele pegou, primeiro, o name, né?
para saber quais são aqueles que estão no mesmo grupo, e depois ele pegou do selecionado, ele pegou o que tinha dentro do atributo value, que foi o M. Aqui a gente tem a data da posse, que eu defini o nome desse campo como posse, e ele pegou aqui e ele manda nesse formato, né? Ano com 4 dígitos, tracinho mês com 2 dígitos, tracinho dia com 2 dígitos. Depois eu venho aqui o select, que é o campus, né? E notem que o valor passado não foi Niterói, mas aquele que estava lá dentro do value, que foi o Cenit. E o checkbox, como estava marcado, ele botou on. Se tivesse desmarcado, ele botaria off. Então, aqui está o exemplo, pessoal. Quando eu apertei o enviar, o submit, ele fez a requisição HTTP nesse formato. Ó. Ele colocou aqui o get, e aqui na URL, onde fica a identificação do recurso, ele colocou todos aqueles valores. Então, se você usar o mecanismo de inspeção do browser, é muito fácil você ver quais são os valores passados aqui. E no caso do get, você pode ver até mesmo pela URL. Vocês podem perceber, uma das aplicações que fazem isso é o próprio Google. Quando você digita um termo de busca e aperta Enter, ele vai para uma página e você vê lá as variáveis sendo passadas lá em cima no formato get. Outra forma de passar esses valores é por post. No post, vocês vão ver que ele faz aqui o post. Aí basta lá na tag form você trocar métodos igual a post. E você vai ver que quando você dá o submit enviar, ele não aparece, ele envia, mas ele não aparece mais lá na URL os atributos. E nem aparece mais aqui no header da requisição. Vocês vão ver que não está aqui. Está lá dentro do payload, né, da carga útil da requisição. Mas eu não trouxe aqui. O principal objetivo era mostrar que não estava mais na URL. Então vamos lá, pessoal, para finalizar a aula, a gente tem aqui um exercício. Vai ser um exercício muito legal para vocês, que vocês vão ter a oportunidade de exercitar vários tipos de inputs. Aqui estão todos os inputs que estão aqui em ordem alfabética. Então tem alguns aqui que vocês já viram, que é o input type button, o input type submit, tem aqui checkbox, o color, né, para escolher uma cor, tem o date só para data, o date time local, que é o data e hora sem fuso horário, e-mail, arquivo, o reading, que ele fica ali oculto, o input para ser passado uma imagem, o mês, o número, que é legal porque tem, além de você poder digitar, você tem a setinha para baixo e para cima para incrementar e decrementar, o password, o rádio, o range, que é um intervalo de valores, o reset, que é para limpar o campo do formulário, o search, que eu já falei, tem para telefone, o próprio texto, que é o mais versátil, tem o de horário, o de URL e o de semana. Então, qual que é o objetivo dessa atividade? Desenvolva um formulário para a web que tem ao menos 15 diferentes tipos de inputs. Ou seja, já deu para perceber que vocês vão fazer um formulário longo. Aí, regras. É um exercício só, é uma página apenas. Mas tem essas 4 regras aqui, além da própria regra do enunciado. Cada um dos campos deve ter um valor para o atributo name único. Então, na hora que você vai colocar lá input, type, você vai colocar o que você quiser, mas o name tem que ser único. Seja nome, seja e-mail, seja endereço, seja cor preferida, qualquer coisa que vocês colocarem, não pode coincidir para mais de um input o mesmo name. A não ser quando são aqueles de agrupar, né, que é o tipo do rádio. Aí você tem que colocar somente para aqueles que fazem parte do mesmo input type rádio, o mesmo name. Segunda regrinha, é obrigatório ter ao menos um tipo de submit, seja com input type submit ou com button type submit. Um dos dois você tem que colocar. Além desses 15 buttons que estão aqui, eu quero que você faça também um select, que é aquele que a gente fez. Você pode escolher um select para as UFs, um select para o nível de escolaridade. D. O formulário deve ser submetido utilizando o método get. Então, pessoal, vocês podem fazer aí um print do formulário,
e um print do formulário após ser submetido, com os campinhos lá na URL, lá em cima, tá bom? Se quiser fazer apenas um print também, com os campos preenchidos lá em cima, você vai dar o submit, você vai ver que ele vai atualizar lá na barra de endereço do browser todos os atributos. Você pode fazer isso e pode fazer isso também pela extensão, né, do browser preview. Então, pessoal, é isso da nossa aula de formulários. Pratiquem bastante, vai ser muito importante vocês fazerem esse exemplo. Pode parecer um pouco longo, mas vocês vão fazer rapidinho. Eu acabei não falando, mas é importante que o formulário fique bonito, então usem as quebras-linhas, o break hole sempre que necessário. Coloque um nomezinho antes do campo para o formulário ficar legível e em caso de qualquer dúvida, qualquer coisa, mande mensagem, mande e-mail, que eu estou aqui para atender vocês. Um abraço grande para vocês e até a próxima aula.